Olá a todos, gente. Hoje eu trago uma revelação profética extremamente importante que vai impactar, edificar e avivar a sua fé. Eu tenho certeza disso. Eu vou mostrar para vocês o testemunho de uma americana, que é um encontro que ela teve com o Senhor a respeito da volta de Jesus, tá certo? Então, se você ficar comigo nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Mas antes disso, eu quero reforçar, ou melhor, relembrar para você as muitas formas, as muitas maneiras que Deus se revela ao homem, desde o início da história até o final da história. Deus se revela primeiramente através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Essa é uma das principais formas que Deus se revela, correto? Deus se revela também através do dom de profecia, onde alguém pode ser usado por Deus, para profetizar para uma outra pessoa. Isso é bíblico, embora hajam aí muitas profecias da carne, você sabe muito bem que o dom de profecia é bíblico. O apóstolo Paulo ensinou esse respeito. Deus se revela também através da nossa própria oração. Deus se revela também através de sonhos noturnos. Uma outra maneira que Deus se revela ao homem é através de visões espirituais, ou seja, quando nós estamos acordados, de olho aberto, e Deus nos mostra algo espiritual. Isso aconteceu com muitos personagens bíblicos. Por exemplo, Daniel, quando a Bíblia relata que ele estava na beira do rio Edequel, certo? Outros personagens como o profeta Ezequiel, enfim, muitos outros. Até para abrir um parênteses aqui para você, eu recentemente também tive uma visão espiritual. Eu já tinha tido muitos sonhos, ou seja, quando a pessoa está dormindo, sonhos espirituais, muitos mesmo, Deus me deu, mas recentemente, cerca de alguns meses atrás, poucos meses, eu tive uma visão de olho aberto, uma visão espiritual, onde eu vi vários demônios na janela da minha casa tentando me atacar. Isso eu vi de olho aberto, acendi a luz e continuei enxergando os demônios. Então, as visões espirituais, elas têm respaldo bíblico, porque muitos personagens vivenciaram essa experiência, viveram esse momento, que é uma das formas, como eu disse, que Deus se revela quando Ele quer falar com o ser humano, quando Ele quer mostrar algo para o ser humano. E a respeito disso, eu quero relembrar você de um texto muito forte que está no Antigo Testamento, no profeta Joel, e esse mesmo texto, essa mesma profecia, ela foi replicada no livro de Atos dos Apóstolos. E a palavra de Deus nos diz assim: nos últimos dias, ou seja, no nosso tempo, diz Deus. Portanto, não sou eu quem diz, não é você, não é o João, não é a Maria. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito, do Espírito de Deus, sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos noturnos, e os vossos jovens terão visões. Preste bem atenção nessa expressão, visões espirituais. Então a Bíblia diz que no nosso tempo, pessoas indistintamente falando, quaisquer pessoas comuns, como eu e você, teremos sonhos espirituais e visões espirituais. E exatamente o que eu vou mostrar para você agora é uma visão espiritual. Não foi um sonho, foi uma visão em que essa americana teve a respeito do tempo do fim e a respeito do arrebatamento da igreja. Uma visão, como eu falei já, de olho aberto. Veja só então. Eu não estava esperando fazer um vídeo hoje, mas eu tive um encontro muito louco com Jesus e eu quero realmente compartilhar, porque eu não quero esquecer nenhum dos detalhes. Então, foi assim, eu acordei essa manhã de um sonho estranho na noite passada. A primeira coisa que o Espírito Santo me disse, tão logo eu acordei, foi para sair e dar uma caminhada. Então eu estou tentando ser melhor em ouvi-lo e ser obediente. Cuidar do meu corpo, porque ele tem falado comigo sobre isso. Eu saí de casa, mas eu tive uma conversa com meu marido antes de sair. Sabe, é sobre algumas coisas bem sérias, mas uma conversa boa, sabe? Do tipo exortação e amor. Mas sobre algumas mudanças que precisamos fazer, sobre sermos mais intencionais com nossa família.
em nossa casa, e foi bom. And it was good. Então eu saí para caminhar e I get aí eu cheguei nessa primeira subidinha que tem em minha rua. this first little hill on my street. And E eu tive uma visão e eu vi Jesus. E ele estava andando na minha frente com um manto que é branco. E eu estava orando em línguas o tempo todo e ele me disse para orar em línguas. Orar em espírito a caminhada toda. Eu já fui fazendo isso, aí eu vi Jesus e tive essa urgência em meu espírito para começar a correr. Agora deixa eu contar um negócio para vocês, gente. Eu não sou uma corredora. Eu não sou uma pessoa que se exercita com frequência. Eu não gosto de suar ou acabar comigo mesma. A única razão para eu estar fazendo isso é porque eu estou tentando ser obediente. Eu senti essa urgência para correr. E então eu esfreguei meus olhos e fiquei tipo: é isso mesmo que estou vendo? Jesus, é o Senhor? E eu olhei de volta e contemplei, era Jesus. E eu tive esse senso de urgência e que ele estava me deixando para trás. E eu fiquei com medo e não gostei do espaço que estava ficando entre nós. E então, já que eu odeio correr, comecei a acelerar o passo. E esse trajeto é cheio de morros e tal. Então não é exatamente a estrada mais fácil para fazer corrida. Mas sabe, fui orando em línguas. E comecei a chamar Jesus. E não consegui alcançar ele. E eu tive esse senso de urgência, tipo, ele está me deixando para trás. Ele está me deixando para trás. Como se eu fosse uma garotinha e estivesse vendo meu pai entrar no carro e me deixar em algum lugar. E sabendo que ele não voltaria. Então aí eu comecei a correr mais rápido. Então eu estava chorando como estou chorando e correndo na direção de Jesus. E eu sei que minha alma e meu espírito estavam clamando: não me deixe para trás. Não me deixe para trás. Me desculpe pelo espaço que há entre nós. Não me deixe para trás. Então eu só corri. Então eu estava correndo e chorando, clamando a Jesus sobre isso. E finalmente eu cheguei nesse ponto do morro onde eu consegui alcançar ele, Jesus. E ele finalmente se virou e olhou para mim, porque ele não tinha virado a cabeça o tempo todo, que eu estava correndo atrás dele. E ele segurou a minha mão e disse: venha e ande do meu lado. Então eu segurei na mão dele e ele disse: meu coração é que ninguém seja deixado para trás. Mas muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor. Eu virarei meu rosto para eles como se eu nunca os tivesse conhecido. E eu disse, Senhor, mas esses aí não são os que não te amam? E ele disse, no coração dos homens eu coloquei um espaço onde cabe meu amor. E a única diferença entre aqueles que já me amam e aqueles que não me amam ainda é que aqueles que não me amam ainda não sabem que eu sou o amor de sua vida.
and that they're the love of e mine. que eles são o amor da minha vida. He said that E ele disse que está voltando mais cedo do que pensamos. E sabe, enquanto eu corria, eu pensava sobre todos os problemas mesquinhos que temos em nossa vida agora. E como nós podemos ficar tão facilmente emaranhados com ofensas mesquinhas e com agendas políticas, e esse feriu meus sentimentos, aquele feriu meus sentimentos. E essa pessoa está errada, e isso e aquilo outro. Eu. E o ponto crucial é que quando eu vi Jesus na minha frente, ele estava me deixando para trás. Eu não estava perto dele e nenhuma dessas coisas importou. Nenhuma dessas coisas importava. Eu não me importava com o que o meu marido tinha dito 2 horas antes, que tinha, entre aspas, ferido meus sentimentos. Eu não me importava com quanto dinheiro tinha na minha conta bancária. Eu não me importava porque a única coisa que me importava era Jesus. E eu ficar perto dele. Gente, isso é uma palavra. Para todos que estão aí, se você conhece Jesus ou não conhece Jesus, Ele está voltando. E é mais cedo do que pensamos. Nós temos que mudar nossa mente, temos que nos afastar de todas as destruições, todas as coisas mesquinhas e as preocupações dessa vida, porque elas são todas corruptíveis, elas todas vão desaparecer. Sabe, se o mundo pegar fogo amanhã, isso não vai importar mais. Não vai importar de jeito nenhum. Não vai importar a sua casa, não vai importar seu jardim bem aparado. Não vai importar, ok? Como aquela mágoa mesquinha que você guarda para com seu irmão, sua irmã, para evitar de se expor a si mesmo a dor ou rejeição, ou qualquer coisa. Isso tudo não vai mais importar. O que vai importar é se você conhece ou não conhece Jesus, e se você está ou não está perto dele. E se a sua família conhece ou não conhece Jesus, e se eles estão ou não estão perto dele. E se seus amigos conhecem ou não conhecem Jesus, e se eles estão ou não perto dele. Porque ele é eterno, ele é a única coisa que irá viver. E é nele que nós teremos vida eterna. E quando tudo isso, entre aspas, se explodir e for poeira e a sua vida acabar, ele é a única coisa que permanece. Eu estou assustada agora mesmo. Eu estou assustada pelo corpo de Cristo e por onde estamos. Estou assustada pelo mundo como um todo. Jesus está voltando e eu não quero ser deixada para trás. Então eu me arrependo, Deus, eu me arrependo. Peço que o Senhor me perdoe. Deus, eu peço que o Senhor perdoe a igreja. Eu peço que o Senhor perdoe tua noiva, Deus, por não estar preparada, por permitir que as preocupações dessa vida e confortos e nossas opiniões e nossa justiça própria e o nosso orgulho e nossos egos se levantaram sobre a proeminência de quem tu és. Eu peço que o Senhor nos perdoe, Deus. Purifica a tua noiva. Não nos deixe para trás. Não nos deixe para trás. Nos batize no amor e no fogo consumidor, que nos torna um para desejar com todo fervor, em temor, em honra, em respeito ao Senhor. Que deixemos de lado cada ídolo, coisas imprestáveis, e que a gente venha correr para ti e para o teu alto chamado. Tem que mudar, gente. Tem que mudar. Como eu sou uma cabeleireira e nunca deixaria ninguém me ver sem a maquiagem. Eu nunca deixei ninguém me ver, entre aspas, feio e chorando. E isso tem a ver com quão humilde eu posso estar perante o mundo.
I need you to share Eu preciso que você compartilhe esse vídeo. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo. Eu preciso que você faça isso se tornar viral, porque é um alerta para a igreja, é um alerta para o mundo. Ele virá novamente em breve, nós temos que estar prontos. Você não vai querer ser deixado para trás. Quando ele voltar, você vai querer ser levado para o lado dele. Você queira ter a confiança nele de que será arrebatado, porque naquele dia eu vou te falar uma coisa. Naquele dia eu vou te falar uma coisa. Nós temos que alinhar o nosso foco. Nós temos que endireitar nossas prioridades. Oh Jesus, nos ajude. Oh Jesus, nos ajude. Por favor, dê ouvidos. Por favor, dê ouvidos. Gente, é muito forte. Quando alguém tem uma experiência como essa, a pessoa fica chocada, a pessoa fica perplexa pela revelação, pelo entendimento de que tudo que a gente vivencia nesse mundo nada mais vai importar quando acontecer o encontro com Cristo, quando acontecer o arrebatamento da igreja. Por isso que ela disse, nessa revelação, o Senhor mostrou a ela que tudo que a gente vivencia, o nosso jardim bem aparado, quanto dinheiro se tem na conta bancária, quanto daqueles nossos projetos que ainda não foram realizados, quantos sonhos carnais, mundanos, ainda não foram concretizados, nada disso mais vai importar. É uma revelação tremenda sobre a volta de Jesus nesses tempos finais. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Até mesmo muçulmanos têm tido revelações com Jesus, têm se convertido, saído do Islã para o cristianismo, porque Jesus tem aparecido a muitos, até mesmo no Oriente Médio. E agora você acabou de assistir o testemunho forte de uma americana sobre o arrebatamento da igreja. Quantos sinais nós temos vivido no mundo, a pandemia, tudo o que está acontecendo, o mundo que virou de repente de cabeça para baixo, onde a nossa vida antiga nunca mais nós vamos ter novamente, nunca mais teremos de volta a nossa vida normal. E com certeza Deus está usando tudo isso para que as pessoas despertem que o fim, que o arrebatamento está se aproximando. Talvez você seja uma dessas pessoas que ainda não acordou para essa realidade. Você ainda acha que todo mundo tomando aí o imunizante, enfim, que tudo isso vai passar e vai ficar tudo bem, mas não. Tudo que está acontecendo no mundo, todas as mudanças políticas, sociais, econômicas, estão levando o mundo rapidamente em direção à grande tribulação. E isso significa que o arrebatamento ele está muito mais próximo do que você imagina. Talvez você não se deu conta que o Senhor está avisando de muitas maneiras a muitas pessoas, não somente essa americana que eu mostrei para vocês. Recentemente eu postei aqui um outro vídeo onde muitas pessoas têm tido experiências, sonhos com o arrebatamento, pessoas que acordam desesperadas, em pranto, em choro, em clamor, por perceberem que tudo que a gente está vivenciando aqui, nada importa quando nós não temos Cristo, quando nós não temos uma vida com propósito. Eu pergunto para você hoje, você tem uma vida com propósito? Hoje mesmo eu falava sobre isso com a minha esposa. A nossa vida tem que ter propósito, tem que ter objetivo. Você não acha que você um dia foi gerado no ventre da sua mãe, que você nasceu simplesmente para crescer, trabalhar, poder comprar sua comida no supermercado, comer, envelhecer e morrer? Não. Você tem um propósito, você tem um chamado para cumprir aqui. Eu não sei qual é o seu chamado, mas você com certeza pode descobrir isso em Deus, orando, buscando a Deus, lendo a Bíblia, se santificando, se afastando do pecado, se colocando à disposição de Deus e dizendo: Senhor, eis-me aqui, o que tu queres que eu faça? Eu estou preparado, eu estou pronto para conduzir a tua arca, para levar o teu evangelho, para cumprir o ide de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Será que você tem vivido uma vida sem propósito, achando que o mundo sempre vai continuar igual? Para muitas, para milhares de pessoas, Jesus já voltou. Com essa pandemia se alastrando cada vez mais,
mais e mais pessoas adoecendo, mais e mais pessoas falecendo. Só no Brasil já são mais de 250 mil pessoas que Jesus já voltou para elas. Elas esperavam com certeza viver muito mais. De certo, possivelmente tinham planos, tinham projetos ainda a ser realizados. Tanto pessoas mais novas quanto pessoas mais idosas. Não importa. Mas todas elas com certeza não esperavam que a hora delas ia chegar rapidamente. Exatamente como a Bíblia fala sobre o homem rico, que arrazoava entre si, dizendo: olha, eu construí muita coisa, eu tenho muitos bens, então eu vou destruir os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, eu vou botar ali todas as minhas novidades, todos os meus bens, e vou dizer para minha alma: come, bebe, folga, porque tens bens em depósito para muitos anos. E a Bíblia diz que a voz de Deus de repente disse: louco, essa noite mesmo pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Você já parou para pensar o que você tem preparado, o que você preparou, para quem vai ser? Esse é o tempo, essa é a hora do arrependimento, da santificação, porque com certeza isso não é uma balela, isso não é uma historinha que eu venho aqui contar para você praticamente todos os dias, ou que eu venho mostrar para você através do cumprimento de profecias bíblicas, não. É uma realidade, é fato. A volta de Jesus está se aproximando e é tempo de você começar a acordar para essa realidade, mudar o seu estilo de vida, mudar os seus valores, mudar o seu objetivo, o seu foco, o seu propósito de vida, para que você não seja mais um, como ela relatou ali, que vai ficar para trás. Ela disse que ela caminhava e a distância entre ela e Jesus ia aumentando, e ela começou a ficar desesperada porque ela sentia que o Senhor estava deixando ela para trás. E é exatamente o que está acontecendo com milhares, com milhões de pessoas em todo o mundo, pessoas que estão vivendo apenas as suas próprias vidas e não estão querendo saber da volta de Jesus, não estão querendo saber da santificação, da leitura da palavra, da oração, da obra de Deus, em fazer a obra de Deus, não estão querendo saber de ser um referencial, ser pessoas diferentes nesse tempo. Será que você acha que você vai viver eternamente, por toda a eternidade, aqui nessa terra? Certamente você é eterno, com certeza. Mas a sua eternidade não será aqui. A sua eternidade ou será com Deus no céu, ou será no lugar que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre, onde até mesmo o inferno vai ser atirado nele. Então, gente, eu trago essa mensagem impactante para que você perceba que a hora é chegada, o tempo é chegado da volta de Jesus, e você precisa, mais do que nunca, pegar essa mensagem também, compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir, para que mais pessoas percebam que o tempo está terminando, o relógio já está quase marcando a meia-noite, e quando ele chegar na meia-noite, a Bíblia diz que vai ouvir-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. E esse grito fala de desespero, dor, sofrimento, angústia, arrependimento, remorso, tudo que é ruim que as pessoas ouviram, mas não quiseram saber. Ouviram, mas não acreditaram. Ouviram, mas acharam que vai demorar muito. Então esse é o tempo, essa é a hora. Tá certo? Compartilhe essa mensagem, deixe o seu like, que é muito importante para que o algoritmo reconheça que é um vídeo relevante e encaminhe para mais pessoas. Comente aqui o que você achou desse vídeo e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal se você não é uma pessoa inscrita, ou se você sempre assiste os vídeos e ainda não se inscreveu, ou mesmo se você é uma pessoa nova que está chegando aqui apenas nesse vídeo, tá certo? Um forte abraço a todos vocês e que essa mensagem realmente possa trazer uma mudança no seu interior. É o que eu desejo para todos nós em nome de Jesus. Deus nos abençoe grandemente.